Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Boa tarde aos dirigentes da Fundação Perseu Abramo, em nome do Paulo Camoto. Cumprimentar o nosso ex-prefeito, Edinho. Cumprimentar a nossa mesa, Darlene, as organizações que estão aqui presentes, enfim, todos que vieram para essa conversa, uma roda de conversas, né? E também quem está nos assistindo virtual. Eu quero iniciar dizendo que o Paulo Camoto, presidente da Fundação, abrilhantou o debate no sentido de localizar questões que são fundamentais, inclusive de um lugar onde ele esteve, que é o SEBRAE, que eu estive também, né? Não como diretor, eu fui consultor nacional com o Luizinho, e foi exatamente lá que iniciou essa conversa. Tem um dado fundamental que o SEBRAE, até 2010, conhecia muito pouco, inclusive, do seu público, no que diz respeito a esse público que hoje nós estamos falando da periferia. Quer dizer, pela primeira vez, como dizia o nosso presidente, na história desse país, foi verificado de que empreendedores, esse chamado empreendedor, esse chamado dono dos pequenos negócios, ele tinha uma participação de mulheres e negros surpreendente, porque a ideia de empreendedorismo no Brasil é para homem branco da classe média. O que disse essa pesquisa? PNAD, IBGE, que 53% dos conta própria se autodeclaram pretos e pardos. Então, por que isso é relevante? É relevante porque nós estamos enfrentando uma série de debates misturados. Por exemplo, de que este público pode ser um público identitário, né? O identitário. E aí já começa aquilo que pulsa na nossa história, que é exatamente quando a gente olha para a nossa construção da Central Única dos Trabalhadores, do PT. Quero me apresentar um pouco melhor. Eu fui dirigente sindical dos bancários, né? Entrei com 17 anos, 11 meses e uns dias, né? Aí, como ser dirigente, ser funcionário de um banco e ter algumas ideias significa não ficar muito tempo nesses bancos, né? Que foi o meu caso. Mas eu me tornei dirigente sindical. Fui secretário-geral, 2 mandatos nos sindicatos bancários de Florianópolis. E lá nós começamos a fazer um debate muito importante, que era justamente se os bancários, inclusive, eram questionados se eram, né, da classe trabalhadora, como a formação dos bancários e tudo mais. Fui dirigente, depois presidi o PT em Florianópolis, um período grande, onde na Frente Popular. E depois, claro, tudo isso sempre estando na universidade, e, enfim, fiz essa trajetória. Por que eu fiz questão de dizer isso? É algo perturbador de muito tempo, e venho pesquisando e trabalhando com mercado de trabalho, desigualdade no mercado de trabalho, já faz um tempão. Então, esse debate que, fechando esse parênteses, que passou a ser alcunhado como empreendedorismo como linha, essa polissemia do termo empreendedorismo, ele é uma palavra polissêmica. Ela tem várias interpretações. O empreendedor, a empreendedora que nós estamos falando, não é o empreendedor que, tecnicamente, a gente enxerga o tempo todo, né? Mas nós estamos falando de uma periferia que empreende, né? Então, quando olha assim, toda a morfologia do mundo do trabalho, as profundas transformações, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte: aquilo que se constituía enquanto classe trabalhadora clássica, né, os trabalhadores das metalurgias, a indústria, né, sobretudo, como marca forte, ela teve uma transformação fantástica, né? Basta a gente ver, no caso de São Paulo, qualquer uma das grandes capitais ou dos estados, essa mudança que a gente teve da transformação da indústria para o comércio e para os serviços, né?
Essa mudança dos anos 70, 80, que veio nos 90, e depois 2000, ela é mais agravada, o processo de desindustrialização. Onde estão esses que saíram, mas também os filhos, as mulheres, onde estão? Né? Comércio. Aí tem algo que é bastante, eu diria até simbólico, para a gente olhar do ponto de vista, e é um pouco das pesquisas que a gente tem feito, nos núcleos periféricos das cidades, das regiões metropolitanas, como é que elas vão se formando ali naqueles núcleos. Aquilo que a gente via nos anos 90, 2000, início do século XX, que nos finais das tardes, né, na calçada, as pessoas sentavam, né, no final da tarde, para tomar um café, tomar uma água, conversar, falar mal dos outros, muitas vezes, né, contar, fazer fofoca, tomar uma cerveja. Né. Isso tudo, vocês percebam nas suas cidades, nas periferias, sobretudo, foi se transformando em portas de comércio, de pequeno comércio. Isso que o Paulo falou dos R$4.000, dos R$5.000, foi se tornando isso. Às vezes, vendendo de manhã para comer à noite, essas coisas todas. Né? Então, essa mudança assim, estrutural que nós temos, ela carrega o quê, do ponto de vista histórico? As desigualdades permanentes. Porque nós estamos falando de uma mudança das transformações do mundo do trabalho, mas segue uma linha muito, e as pesquisas da PNAD mostram isso, sobretudo as pesquisas que nós estamos fazendo, onde as desigualdades se materializam, se estruturam, tem um contínuo de desigualdades que se seguem ao longo do tempo. Essa pesquisa, que eu vou falar muito rapidamente, nós pegamos PNAD 2019, que foi a iniciativa, inclusive, com o Perseu, e cruzamos também com os dados da PNAD 2023, do terceiro trimestre. E aí tem uma brincadeira que a gente fez com os dados, né? E para ver como que se movimentam essas populações que já estavam desigualadas do ponto de vista de oportunidades e inclusive, de ganhos no universo dos conta própria. Nós não estamos falando de salários. Tá? Em 2023, também se materializa de forma igual. Então, as barbearias, cabeleireiros, boleiros, boleiras, todo esse público que, final dos anos 80, 90, não se constituía numa grande massa, hoje se constitui num grupo imenso e, de novo, mulheres negras de periferia sendo reduzidas cada vez mais também a essas desigualdades estruturais. Tem a ver, sim, com acesso ao crédito, microcrédito? Tem a ver, sim, sem dúvida alguma. Tem a ver com isso. Tem a ver com juros? Evidentemente que sim. O nosso ministro Haddad falou uma coisa importante outro dia. O problema não é você tomar o dinheiro emprestado, é você pagar o juro. Né? Tomar o dinheiro emprestado, o capital, você pode... Agora, o problema todo é o juro que você vai pagar em torno desse valor que você buscou emprestar. Então, como nosso tempo é curtinho, e é uma roda de conversa, e a conversa vai ficando, no decorrer dela, boa ou pode pegar fogo, né? Então, eu quero dizer que eu vou tratar um pouquinho da questão dessa desestruturação no mercado de trabalho, mas olhando muito também de como foi se formando esse mundo do conta própria, né? E é onde as pesquisas nossas se concentram mais, e, ao mesmo tempo, como que a gente foi olhando de forma mais segmentada para esse universo. Nós temos, hoje, 15.700.000 de autodeclarados pretos e pardos, negros, portanto, que estão com 30%, 40%, 50%, dependendo, por cento de ganho menor, mesmo nos conta própria, em relação aos não negros. Nós devemos ou não se preocupar com isso. Quando nós olhamos do ponto de vista onde estão e como poderia vir a estarem organizados, aí vem o desafio que eu penso que é da esquerda, que eu penso que seja do Partido dos Trabalhadores e do movimento sindical. Eu tenho chamado a atenção o seguinte: os sindicatos teriam um papel extraordinário nisso.
teria um papel extraordinário, porque eu fui dirigente sindical de um sindicato urbano, né, bancário. E nós defendíamos o sindicato cidadão, você lembra? Isso dava pau nas plenárias, né, e nas assembleias, porque nós entendíamos que o bancário ele não era um trabalhador de 6 ou 8 horas no banco. Ele era um morador já da periferia, sobretudo os bancos privados. Ele já era um morador de periferia. Como é possível você organizar periferias? As periferias, e isso são os dados, nós fizemos pesquisa com a entrevista com profundidade. Então, é onde você vai lá, conversa, é quase uma etnografia, né, ali, participativa, conversa, e de lá você extrai o máximo de informações possível daquela região, daquele território, e a pesquisa justamente é recortada com gênero, raça e classe, e as suas interseccionalidades, pensando nessa diversidade, né, que um sujeito, o território, pode abrigar. Essa imensidão de quase 16 milhões de pessoas, e a gente consegue quase ir olhando, né, esse público. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos mais de 1.700.000 pessoas que se autodeclaram pretos e pardos nos pequenos negócios. Quando você compara com outros nessa mesma condição, você vai olhando uma desigualdade imensa. Logo, nós localizamos mulheres em periferias, negros e negros em periferias, juventude em periferia, né? Estes que nós estamos perdendo, é bem verdade, como disse o Paulo há pouco, nós estamos perdendo essa disputa, porque essa disputa, lá na periferia, é dada pelo tráfico, pela igreja, e nós não temos uma linguagem adequada que se comunique com esse público, né? Então, mesmo que a gente tenha uma prática imensa e um trabalho extraordinário, por exemplo, com economia solidária, mas aqui a gente tem uma outra modalidade, a gente tem uma outra forma de desenvolvimento naquele território, né? Quer dizer, os pequenos negócios, o vendedor, o entregador, o ambulante, mesmo a uberização, tudo isso, esse conjunto de manifestações dessa nova forma de organização do trabalho, não estão mais nos sindicatos, não estão mais em associações organizadas, e, ao mesmo tempo, estão ouvindo um discurso deste perfil de empreendedor liberal, neoliberal, que segue a vida, mas quem tem um CNPJ ou MEI, né, a vida não é tão simples. Esse é um trabalhador precarizado, é bem verdade, mas também que quer sobreviver, né? Que quer sobreviver. Ele tem que buscar uma alternativa. Mesmo na situação que a gente tem hoje, de quase pleno emprego, né, ainda assim, este público está lá, tensionando, vivendo as durezas de trabalhar de manhã para comer o meio-dia, à tarde para comer à noite, e nós olhamos com muita precisão alguns dados que as mulheres falam, as mulheres negras, sobretudo. Então, vou dar 2 exemplos mais objetivos, porque eu acho que eu já estou com o meu tempo indo para o final. Macapá, nós abrimos um curso para mulheres negras em Macapá. Tinha 700 vagas. 8.000 mulheres se inscreveram. 8, nós estamos falando de Macapá. Não é São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Minas Gerais. 8.000 mulheres. Dessas 8.000 mulheres, 78% delas dependiam do fazer do dia a dia delas para sobreviverem. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma periferia de São Paulo que pode acomodar outros arranjos, né? Pode acomodar outros arranjos, mas essas existem também em São Paulo. Outro exemplo, aí olhando uma outra dimensão, que a gente fez um estudo de caso, que foi o município de Contagem, que nós temos lá, a Marília, que é a nossa prefeita, né? O Contagem foi mais interessante, porque Contagem tem algumas alternativas que talvez o nosso
ex-prefeito Edinho vai falar de algumas coisas de Araraquara, porque ela foi fazendo um arranjo de diversas políticas públicas. E essas diversas políticas públicas, como petista, uma mulher com 3 mandatos, encontrou soluções que a maioria das cidades não encontram. Então, ela encontrou algumas soluções que boa parte das cidades não encontram. Mas tem uma outra pesquisa que nós trabalhamos, que é com os consórcios públicos municipais, que eu vou trazer, aproximar, para a gente percebendo o que é isso. Os consórcios públicos municipais somam 753 consórcios públicos municipais no país. Municipais. Não estou falando do consórcio Nordeste, os municipais. O arranjo dessas políticas públicas nos consórcios é uma grande saída, né? Tem sido para o saneamento, tem sido para a saúde, tem sido para a educação. Só que nós estamos discutindo também as saídas para a promoção da igualdade e política de gênero, né? Aí a gente já começa a encontrar aquelas dificuldades. Por quê? Porque nós temos um sistema nacional em curso pelo Ministério da Igualdade Racial e o sistema precisa ser implementado. Para você alcançar 5.700 municípios, você não alcança com boa vontade. Você vai alcançar tendo exatamente uma estratégia para se comunicar com esses municípios, né? Nesses 3 minutos que eu tenho, eu quero contar uma experiência que articula a política que nós estamos chamando de uma economia comunitária, solidária, popular, né, que vai se expressando ali nesses lugares. É um projeto chamado, o nome já é bonito, Tilápia Quilombola. Tilápia Quilombola. Por que esse nome? A tilápia é um peixe, como todo mundo sabe, e talvez muitos até apreciem, né? E, ao mesmo tempo, a produção é difícil, mas, se for de cativeiro, é muito mais simples a produção. Nós começamos na Baixada Sul do Maranhão, há muito tempo, já há um tempo esse projeto, fazendo os estudos e tal. Eu trabalhei com quilombos muitos anos no Maranhão e fomos desenhando um projeto que tem esse nome, Tilápia Quilombola. É uma parceria, talvez a primeira vez, público-privado com o movimento social, uma empresa interessadíssima nesse produto, nessa produção, nessa forma de fazer produção. Uma pequena empresa, média empresa, 90 funcionários, toda desenhada com um padrão que o BNDES avaliou como top, e começamos a desenvolver isso com as comunidades quilombolas. 236 comunidades quilombolas. 236 comunidades quilombolas, porque, não sei se todo mundo sabe, Maranhão tem mais de 3.000 comunidades quilombolas. Só nessa baixada, onde vai ter a fábrica de ração, com Babaçu, a fábrica do pescado, e quem vai participar desse projeto, não como trabalhador, funcionário ou empregado, CLT, são as comunidades quilombolas. Então, isso está em curso. E o governo do Maranhão. Então, estou dando um exemplo concreto de como é que você muda uma realidade, seja urbana, mais complexa, ou rural, onde vai ser feito um investimento de aproximadamente 270 milhões de reais. O BNDES está avaliando esse projeto, o Banco do Brasil, tudo caminhando, mas, ao mesmo tempo, só de participação direta num projeto como esse, são 6.000 pessoas. Né? E de participação indireta, levando em consideração os 2, 3 anos, atinge 24.000 pessoas. Então, eu estou colocando uma ação concreta para dizer que esses arranjos eles são alternativas absolutamente concretas, como tem também na economia solidária, que vai ser dito aqui. Mas tem um dado que a gente precisa sempre levar em conta. Nós estamos falando de mulheres, jovens, negros de periferias. Nós não estamos falando de homens brancos com acesso. Para esse está bem resolvido. Para esse serve, é tanto que o Sebrae é o sucesso para isso. Porque, né, ele dá conta disso. Ele não dá conta exatamente dessa dimensão que nós estamos falando. E nós estamos falando de milhares de pessoas. Né? Na PEA, quando a gente olha o conta própria, representa quase 1/4 de toda a conformação desses trabalhadores. Portanto, eu acho que o PT, nós, precisamos discutir isso, porque é onde nós estamos perdendo
E nós precisamos, evidentemente, encantar essas pessoas com outro discurso, com uma outra dimensão daquilo que eles estão fazendo, porque eles já têm algumas certezas que a saúde, a educação, o saneamento já está chegando. Agora, como eu sobrevivo, é bem mais difícil. Muito obrigado.